O que significa a Manesco para mim é a minha vida, né? Eu tenho 53 anos e passei 30 aqui dentro, então... Significa uma realização muito importante na minha vida. A Manesco meio que é a minha vida, né? Eu tô sei lá, se mistura com a minha vida, né? Nós, os 4 mais antigos e tal, a gente dedicou a vida a isso, né? Então tem importância pra gente. Dedicação, confiança nas pessoas. Tá muito além do que é formação profissional, preparação. É algo que é superior, que nos uniu, né? Que nos traz, nos coloca hoje aqui nesse ponto, nesse momento histórico. Ela significa a demonstração de que era possível sonhar como eu sonhava no começo. Os sócios se reuniram em 1991, 92, 91, eu e o Floriano, né? Iniciamos essa história. Aí um dia eu saio para almoçar e encontro 2 contemporâneos de faculdade, um colega de turma, o Hélio Silveira, e o outro Marcos Pérez. Eu não tinha grande afinidade com o Floriano até então, e um amigo que estava comigo falou: o Floriano tá querendo fazer um escritório. E eu cheguei pro Floriano, falei: Floriano, vamos conversar de que você tá querendo formar um escritório? Também tô. E resolveu montar o escritório, com a lógica de ser uma segunda atividade profissional de todos que tinham suas atividades. No início havia bastante gente, nós éramos muito jovens. O Justiniano faz parte desse início de história. Eu era um meio sócio, né? Eu era aquele que ingressei, estando ali no 5º ano de faculdade, era o sócio estagiário da sociedade. E nós fomos nessa empreitada até final do primeiro semestre de 92. Em 92, 93 entraram o Manesco e o Ramírez. Eles tinham um problema que eram todos recém-formados. E nos chamaram de alguma maneira para que desse um pouco de senioridade, foi logo depois da montagem. Foi um grande desafio, né? Na verdade, eu vivi aquela situação de jornada dupla, porque nos primeiros anos nós tivemos que manter as atividades anteriores enquanto desenvolvíamos as atividades no escritório. Quando a gente começou, da minha parte, não tinha nenhum sonho específico. A gente estava arriscando, estava dando esse passo. O país estava num momento saindo da ditadura para a democracia, a Constituição tinha começado a vigorar em 88, final de 88. O nosso projeto era ser um escritório para trabalhar com direito público, que no começo dos anos 90 era quase nada. Você pode imaginar que a ditadura militar não é um grande incentivo ao desenvolvimento do ramo do direito que controla o Estado, né? Então ele foi crescendo. Na medida em que o país se redemocratizou, o direito público foi crescendo. Eu acho que, é claro, a Tabatinguera tem essa marca de ser o nosso início. O espaço que a gente tinha não permitia sequer que os sócios estivessem lá todos juntos ao mesmo tempo, porque era muito pequeno, era uma sala mesmo. Dali, quando ingressaram na sociedade o Manesco e o Ramírez, nós mudamos para o Edifício Itália. E a grande memória que a gente tem, e acho que todos vão falar isso, do Edifício Itália, que tinha um restaurante muito bom, não o terraço, mas um restaurante lá no Círculo Italiano. O Círculo Italiano? No Círculo Italiano. Nós almoçávamos no Círculo Italiano. Um restaurante do Círculo Italiano. A gente almoçava e discutia os negócios do escritório, todos os dias. Foram tempos muito bons lá no Edifício Itália, a gente também ampliou ali até um determinado ponto. Ali eu fiquei grávida da minha primeira filha, não no escritório, evidentemente, mas quando eu estava grávida ainda, nós mudamos para Pamplona, na Paulista com a Pamplona. E por fim, né, pensando aqui na sede de São Paulo, o nosso último endereço, né, o atual endereço, que é aqui também na Paulista, aí já me parece que a sinaliza para outra coisa. Aí é um escritório muito maior do que nós 4. Com outros sócios que já têm uma presença no mercado, uma atuação. É uma grande satisfação integrar um time que fez parte do desenvolvimento da legislação na área de saneamento, da concepção e do desenvolvimento da legislação na área
de telecomunicações. Todas as grandes mudanças regulatórias que tiveram no setor de infraestrutura tiveram muita participação do escritório. Desenvolvemos projetos públicos desde há muito tempo, antes do mercado falar sobre isso, ou dos grandes escritórios trabalharem nessa área. Acho que a gente tem um papel muito grande em participar do debate legislativo, participar das mudanças no direito positivo, né? Tanto como fizemos na lei de licitações, no debate da lei de improbidade, no debate da reforma dos marcos do setor de telecomunicações. Então, nessa área do segmento de criação do direito, de formulação do direito. Sempre com um viés de justiça e um viés social. Tem sempre um projeto diferente e desafiador aqui acontecendo, entendeu? A minha expectativa para o escritório é que eles incorporem crescentemente as novas gerações de advogados e possa estar sempre se qualificando para atender os novos desafios dos clientes e das demandas que vão surgindo. Esse é um papel importante que nós temos, o fato de podermos contar com a confiança de grandes empresas, de grandes atores do cenário político e econômico nacional. Eu acho que continuarmos merecendo essa confiança e, através deles, contribuindo para que o país cresça com justiça, cresça com maior igualdade. Tem alguns desafios, né, agora, daqui para frente, porque há áreas do direito novas, né, e que estão, se não dentro do direito público, são tangentes ao direito público. E a gente está apontando para esse futuro, para participar desse futuro. Já que a gente falou no começo de sonhos, eu vou falar qual é o meu sonho hoje. Que daqui a 30 anos a Manesco siga existindo, com os mesmos valores, com a mesma referência, com a mesma capacidade, sem que eu, o Marcos, o Eduardo e o Zé Roberto estejamos à frente do negócio.